Eu estava meditando agora numa passagem bíblica que está lá em Lucas 1, e eu já li essa passagem várias vezes, mas nunca eu tinha me atentado dessa forma. E o mais lindo de ler a Bíblia diariamente é porque a gente vira e mexe está lendo a mesma passagem, mas o Espírito Santo, que é novidade de vida, ele se manifesta de forma sobrenatural. Eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá? Lucas 1, a partir do verso 14, que fala de João Batista. Olha só o que o Espírito Santo falou ao meu coração. Vamos lá. Diz assim, a partir do 13. O anjo, porém, lhe disse, Lucas 1, a partir do verso 13. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Agora a partir do 15, tá? Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Aí 16, diz assim, ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Eu sublinhei aqui algumas coisas e fiz também algumas anotações. E a pergunta que eu quero fazer, na verdade, eu fiz para mim e agora eu quero fazer para você. A missão de João Batista. Eu fiquei pensando qual é a minha missão aqui na Terra. Todo mundo foi chamado por Deus com um propósito e tem uma missão. Eu lembro, e o Espírito Santo me levou nessa manhã a lembrar de algo assim tremendo, e eu também tive uma descoberta, né? Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, em 1999, num quarto de hotel sozinha, eu já contei esse testemunho, não foi dentro de uma igreja evangélica, eu tive um encontro com o Senhor dentro de um quarto de hotel, lá em Santa Catarina. Eu fui a trabalho e lá o Senhor falou comigo de forma sobrenatural. E eu lembro que eu falei algo para o Senhor: Deus, não importa o que aconteça, eu quero te servir. Só que a gente não tem muita noção daquilo que a gente pede para o Senhor e aquilo que a gente fala, porque a caminhada cristã não é algo fácil, é algo bem difícil. João Batista, ele foi chamado por Deus, né? Zacarias recebeu essa mensagem, mas a gente sabe como é que foi a trajetória de João Batista. Ele foi desprezado, ele foi muitas das vezes rejeitado, ele vivia no deserto, ele comia coisas estranhas, ele se vestia estranho. Então, humanamente falando, João Batista era totalmente diferente daquilo do padrão que a gente conhece, né? E quando eu falei isso para Jesus, em 1999, eu fiz as contas aqui, eu tinha 26 anos e hoje eu tenho 52 anos. Então, 26 anos eu vivi na inutilidade dos meus pensamentos e dos meus achismos, porque eu não conhecia a palavra, eu não queria ler a palavra, as pessoas falavam comigo e eu desprezava, mas com 26 anos o Senhor me tomou. E por coincidência, né, hoje eu fiz os cálculos, eu estou com 52 anos e há 26 anos eu mudei a minha vida. É uma metanoia mesmo, é uma mudança de mente. Eu costumo dizer que entrar no reino de Deus é uma mudança de mente. Eu pensava assim, tive acesso à palavra de Deus, à Bíblia, tive acesso à oração, a conhecer Deus no íntimo e no profundo, a minha mente mudou, eu entrei no reino. É lindo, né? Deus, ele faz assim coisas lindas. E falando da missão de João Batista, eu anotei aqui algumas coisas e eu queria compartilhar com você. O que acontece quando a gente fala para o Senhor que a gente aceita Ele? Né? Deus, ele vai pedir algumas coisas pra gente. A gente começa a renunciar a algumas coisas, tá? Só para vocês entenderem. Só que essa renúncia não é como o pessoal acha, que é ruim, não. No começo pode ser ruim, porque a nossa carne não quer. Mas depois é uma graça de Deus, é um poder de Deus tão grande, é um gozo, é uma alegria que vale a pena, né? E João Batista, o Espírito Santo falou com Zacarias, o pai de João Batista, algumas situações. Ele falou assim, João, né, será grande diante do Senhor. Aí Jesus falou também, né, para Zacarias, será cheio do Espírito Santo. Depois, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor.
irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e também habilitar para o Senhor um povo preparado. João Batista teve um chamado. E o que Deus ministrou no meu coração nessa manhã? Qual o meu chamado? Qual o seu chamado? Quando em 1999, eu com 26 anos, uma jovem, falei para o Senhor, Senhor, eu te aceito, não importa o que aconteça, ali o Senhor começou a ministrar no meu coração e me dar sinais daquilo que o Senhor quer. Mas para a gente entender numa proporção muito grande, a gente precisa mergulhar na palavra de Deus. Não é algo fácil, não. Eu não estou falando para vocês que é algo, hoje eu já sei meu chamado, não. É um caminhar com Deus diário, é através de oração, de jejum, de leitura da palavra. Mas você tem um chamado. Você não veio a esse mundo por acaso. Você veio para esse mundo para fazer a diferença. E a principal foi habilitar para o Senhor um povo preparado. Nós somos luz e sal da terra. É claro que a gente ainda tem muitas coisas para acertar. Não estou aqui falando com vocês porque eu sou a perfeita, não. Mas eu busco em Deus ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, a pergunta que eu quero deixar para você nessa manhã é: qual o teu chamado? Qual o teu propósito aqui nesse mundo? Você não é o acaso, você não veio aqui por acaso. Deus tem algo lindo para fazer na tua vida e através dela. Fica essa meditação nesse dia. Deus tem algo lindo para fazer na sua vida e através dela nós fomos chamados para impactar esse mundo. E se as pessoas não estão sendo impactadas pelaquilo que a gente fala, pelaquilo que a gente prega, pelaquilo que a gente vive, alguma coisa está errada. Então que essa meditação possa edificar a sua vida nessa manhã. Eu desejo a todos um lindo e abençoado dia.